Dando sequência, eu convido a senhora Larissa Silva de Lima, chefe aí do Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, para fazer o uso da palavra pelo prazo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos. Meu currículo não é tão grande, mas meu nome é Larissa, eu nasci e cresci aqui em Ouro Fino, fiquei 4 anos no Paraná, onde eu cursei minha graduação em secretariado executivo. Voltei para Ouro Fino, passei no concurso da prefeitura como oficial de administração, tomei posse em agosto do ano passado, então faz pouquíssimo tempo que eu estou na prefeitura. Quando eu tomei posse, eu fui para o RH estava precisando de pessoal administrativo, e o Éder, que era o chefe de RH da época, e agora é chefe de pessoal de licitação aqui da Câmara, ele que era o chefe da época, e ele estava saindo, estava vindo para a Câmara. Como é um trabalho muito operacional, é uma coisa que tem que ser aprendida durante meses. Então, ele me ensinou tudo, durante meses eu ficava acompanhando ele, até que, em dezembro do ano passado, eu fui nomeada como chefe e ele veio aqui para a Câmara. Bom, eu vou falar, eu acho que mais fácil falar sobre a minha rotina, né? A nossa rotina no RH é um departamento pequeno, mas eu acho que a gente tem até bastante trabalho, bastante atividade. O nosso, acho que o principal serviço lá é a folha de pagamento. Como eu disse, o nosso trabalho é muito operacional, completamente técnico. Então, quando vai chegando o dia 20, a gente já começa, os departamentos já trazem para a gente as planilhas de hora extra, de adicional noturno, o resto das férias também, né, para a gente fechar as férias. A gente já começa a fazer os consignados, né, tratar os consignados de todos os bancos. A gente tem convênio com 4 bancos, onde os servidores conseguem fazer consignados por uma margem de 35%, né, do salário fixo deles. Então, quando vai chegando a folha, a gente começa a tratar esses consignados para colocar esses consignados na folha de pagamento para ser descontado. Daí, a gente já começa a fazer o lançamento de férias, de hora extra, adicional noturno. E daí, a gente começa a fazer a conferência da folha e de tudo mais, das rescisões, e manda para a contabilidade, e a contabilidade manda de volta para a gente, e a gente manda para o banco. Eu acho que o RH tem 2 partes. Tem a parte do atendimento ao público, que é bem grande, tanto pessoalmente como telefone, e-mail e por aí vai. Agora, principalmente por causa do concurso, então muita gente liga, vai lá querendo saber, e a gente é muito transparente nessa parte. A gente tem as pastinhas, até a vereadora Vânia já foi lá, a gente mostra as pastinhas, bem transparente, a gente tem tudo anotadinho, quem tomou posse, quem desistiu, quem não compareceu. E também tem a parte do RH mesmo, de assinar férias, de um servidor vai fazer um requerimento para saber quantas licença-prêmios tem, quando que vence o próximo quinquênio, o próximo biênio, quer tirar a licença-prêmio, a gente faz o requerimento, licença de vencimento, a gente faz o requerimento. Também tem as contagens de tempo da época do pessoal da CABOF, né? Que o Tony faz, ele é ótimo nisso, inclusive. Também tem as declarações que o pessoal pede, para saber que é servidor e tudo mais. Também tem as margens dos consignados, né, as cartas margens, que a gente chama, para o pessoal quer saber qual que é o saldo deles, para eles fazerem os consignados, isso também tem bastante. E o atendimento assim, de lançamento no sistema, quando a pessoa, seja coisas simples, mas que impactam na folha, ou só para deixar registrado no sistema mesmo, que é mais fácil, como a pessoa vai filiar ou desfiliar do sindicato, lançar uma férias, fazer admissão e demissão. Está tendo muito aposentado, né, depois daquele decreto do ano passado, está tendo muito aposentado, quase todo mês tem um aposentado que a gente acha, então a gente tem contato com o site do INSS, a gente consegue ver os nossos servidores lá, e a gente, achando aposentado, a gente espera um tempo, porque às vezes ele não recebeu, a gente faz uma notificação para ele, ele tem 48 horas para apresentar algum documento de que ele não está aposentado ou está passando por algum outro processo, senão ele é exonerado por aposentadoria no finalzinho do mês. Então, também tem isso, a parte de admissão.
A gente tem também os afastamentos do INSS, tem bastante atestado lá, e quando é um atestado maior de 15 dias, a pessoa tem que ir para o INSS, então a gente também faz esse tipo de afastamento, né, esse documento. Para o INSS, a gente também tenta manter controle sobre férias, fazer muita comunicação interna, a gente faz bastante comunicação interna. E também a gente faz muito controle das coisas. Todo mês eu procuro fazer o controle de quantos servidores tem, quantos efetivos, comissionados, estagiários, quanto de cada cargo que tem. Porque, principalmente por causa do concurso, é importante saber quantas vagas tem para cada cargo, principalmente que chamou muito, acho que motorista, professor, auxiliares. Então, é sempre importante manter esse tipo de controle. E também os controles das férias, obviamente, a gente tenta responder os ofícios de vocês e do sindicato. E eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar, não. Deixa a palavra livre aos vereadores para que façam suas considerações sobre a fala da chefe, para que façam suas perguntas, se queiram, e o tempo máximo é de 3 minutos. Com a palavra, o vereador Tiago Basoli. Larissa, tudo bem? Só justificando a sua convocação aqui, em cima de uma denúncia que eu estou apurando em relação a um servidor que é médico, né? Que é o senhor Deusdete Bispo de Sá. Então, como foi a sua assinatura na resposta do ofício, então é justamente por causa disso. A gente sabe que o seu cargo é um cargo técnico, que tecnicamente você só cumpre ordens lá dentro, mas eu preciso tentar entender algumas questões em relação a esse caso e algumas outras questões. Em relação ao contrato, que foi nos informado aqui sobre o Deusdete, na cláusula 9 está lá assim, cláusula 9 não, cláusula... Pulei aqui. A cláusula 4. O contrato se obriga a executar o objeto contratual observando fielmente as diretrizes, orientações, métodos, programas e escalas estabelecidos pelo contratante. Isso é a cláusula 4 que fala sobre a execução, as obrigações do servidor. No que foi apresentado para nós, foi apresentado também uma folha de ponto, onde ele só presta serviço numa segunda-feira. E ele tem uma carga horária de 20 horas semanais, o que, se ele trabalhar na segunda-feira, já não dá para cumprir essa carga horária, correto? E foi alegado pela diretora da saúde que ele prestava alguns serviços no asilo, por isso que era justificado o pagamento. Só que eu confirmei também lá no asilo, ele presta serviço também na segunda-feira. Então, a carga horária... Tecnicamente, só se o dia dele tiver mais de 30 horas para poder justificar a hora extra. Então, foi pago 60 horas extras mensais para ele durante todo o tempo de contrato dele, e isso que gerou um questionamento que eu gostaria dessa explicação. Se para você, como é algo mais prático, se chega só um ofício da diretoria, você tem que fazer aquilo, ou você valida e questiona o diretor sobre possíveis irregularidades. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, no dia 9 de fevereiro deste ano, eu fiz uma reunião junto com você, com a Dani e com o Lincoln, que foi o assessor aqui da casa, onde eu questionei sobre as horas extras sobre o não cumprimento da carga horária dos médicos dos PSFs, que até como justificativa, tanto o Carlinho quanto a Sheila falou que vai estar sendo regularizado através de relógio de ponto. Mas até não se regularizar, continua se pagando horas sem o médico estar trabalhando. E o método de controle que foi apresentado para nós não é considerado um método de controle, porque eles só assinam lá e nem coloca da hora de entrada e a hora de saída. Então, é um método muito falho nessa questão. Então, eu gostaria de saber também se foi questionado aos diretores essas questões e por que vocês não quiseram assinar a ata, tá? Porque foi feita a retificação da ata conforme vocês solicitaram e vocês não quiseram assinar. Por que, de fato, o que foi tratado lá, como eu estou em cargo público e de mandato, toda a minha ação é pública. Então, eu gostaria de saber o porquê também não foi assinada essa ata. E, para concluir, daí essa resbala um pouco na Josi, que está aqui presente. Em relação aos servidores de dobra lá da educação, eu puxei uma amostragem, 19 servidores
19 servidoras. Das 19 servidoras que estão em dobras, no mês de julho, que é o mês de férias, que eles trabalham cerca de 17 dias, dentro dessas 19, 8 receberam 30 dias. E isso não pode, tecnicamente. Se está de férias, o cargo que está dobrado é só para quando ele está exercendo a dobra. Ok? Então, nesse caso aqui também consiste uma irregularidade. E tem uma servidora que, tanto em janeiro e julho, recebeu os 30 dias integrais da dobra. Isso eu estou conferindo para você. Eu não coloquei a questão dos valores, mas é algo que eu gostaria que você pudesse explicar para a gente, se foi questionado também a diretora sobre essas irregularidades. Tá. Primeiro, do Dr. Deusdete. Bom, do Dr. Deusdete, o que a gente fica sabendo é que toda segunda-feira tem os admissionais, os periódicos, né, que ele faz, o pessoal que está entrando do concurso ou de contrato, e os periódicos que a Paula, nossa técnica, forma uma lista do pessoal que já faz um ano, que passou no médico a última vez, e eles vão lá no Dr. Deusdete. Sobre as horas extras, vem sim uma planilha assinada com justificativa de todos os departamentos. Eu não lanço nada sem assinar, mas eu não vou saber te dizer o porquê. São muitas justificativas, não vou lembrar o porquê que está escrito na justificativa das horas extras dele. Também não vou saber te falar se ele faz hora extra, isso também eu não tenho esse tipo de fiscalização, né? Até importante, só para complementar, porque na resposta do ofício, o ofício ele foi muito claro, por que estavam sendo pagas horas extras ao senhor Deusdete. E a resposta só foi enviado o contrato, um relógio de ponto que ele bate toda segunda-feira, e um e-mail onde a Luciana, do asilo, fala que ele presta serviço na segunda-feira. Então, não tem essa justificativa clara. Então, é por isso o questionamento nosso. Entendi. Automaticamente, por isso que eu queria saber se existe esse questionamento e se esse questionamento é formalizado. Sim, esse questionamento não veio para mim. Mas tem, sim, a justificativa. Eu tenho tudo documentadinho no meu armarinho. Sobre a segunda questão, qual que é mesmo? A questão é em relação à reunião que foi... Oi? A reunião, porque não foi assinada a ata e se foi tomada alguma providência em relação àqueles apontamentos que foi feito. A relação ao quê? Os apontamentos em relação às horas extras, porque o controle é tão falho, se foi feita alguma melhoria em relação àquele controle, até chegar ao relógio de ponto. Sim. Olha, das férias e hora extra, né, junto, a gente conseguiu fazer com que o sistema inibisse o lançamento de hora extra e de adicional noturno para aqueles que têm lançamento de férias. Né? Não é o ideal, mas já ajuda. Um jeito da gente ter o controle. Inclusive, é muito bom que o sistema, porque são muitos servidores, quem recebe função gratificada, por exemplo, não pode receber hora extra. O sistema já inibe isso. Então, se acontecer, é uma coisa ótima para a gente, porque a gente realmente não vai conseguir fazer isso manualmente. Sobre a ata, a gente não assinou, a gente viu... Foi retificada? Foi retificada, nós mandamos a retificada. Mas eu acho que eu não recebi a retificada. Ô, Lincoln. Foi entregue para a Dani do servidor. Para mim não veio. Tá. Então, acho que é por isso. E a outra questão, sobre as horas extras, também vem todo mês as planilhas. Sobre as horas complementares, as horas extras você já falou. Sobre as horas dos médicos do PSF. Verdade. Dos médicos, bom, eu não estou lembrando de cabeça que vem hora extra para eles. Não é hora extra, não. É que eles não cumprem, eles têm que trabalhar 40 horas semanais, eles trabalham 20 só. Então, daí eu já também não vou poder te dizer, porque, infelizmente, eu não fiscalizo isso. Porque daí o que acontece? Chega para você, e o que é o ponto principal? Chega um ponto assinado sem a hora de entrada e sem a hora de saída. Então, aonde que eu quero ver que está a irregularidade? A irregularidade está no médico que está mentindo ao preencher a folha de ponto, ou se a falha está no diretor da saúde que está mandando pagar algo que, sendo que não foi cumprido a hora, entendeu? Porque eu já estive fiscalizando, e o Chico também já foi junto comigo, em vários PSFs eles não cumprem a carga horária, só cumprem 4 horas, e agora está fazendo uma escala, 4 horas um, 4 horas outro, mas não estão cumprindo o que foi para o cargo que eles passaram no concurso para cumprir, que é 8 horas, 8 horas diárias. Sim, por isso que é bom realmente o relógio de ponto, para a gente poder fiscalizar isso. Certo. E em relação às dobras, foi questionado? Verdade.
Olha, você perguntou se eu questiono, né? Eu questiono algumas coisas, assim, por exemplo, quando vem planilha de um servidor que tem hora extra de um servidor que tem 2 cargos. Então, geralmente questiono e geralmente realmente foi um erro. Mas eu questiono sim, porém eu não tenho autonomia para, como se diz, mudar isso, entendeu? Entendi. Então, acontece de vir, eu não sei, também é um departamento muito grande, a prefeitura não, a prefeitura é muito grande, então eu não sei te dizer, mas quando é uma coisa absurda, sim, eu questiono, obviamente, mas dependendo, não tenho muita autonomia mesmo. Não, perfeito. Que essas informações depois a gente vai mandar para os diretores para eles apurar em relação a essas dobras. Se foi, porque eu estava pensando que era falha na hora de processar a folha. Porque como dos 19, apenas 8 tiveram essa diferença de data, eu não sei se às vezes foi uma planilha que mandou errado, se foi sistema, por isso que eu queria questionar para você. Então, essa informação até eu apurei hoje, por isso não deu tempo de falar com a Ju direto. Então, como eu sabia que você ia vir aqui, eu só queria saber essas ideias. Mas muito obrigado pela prestação de esclarecimentos. Com a palavra, a vereadora Vânia. Oi, Larissa. Oi. Eu sei que o teu serviço lá não é fácil, é complicadíssimo, mas assim, eu te dou os parabéns, viu, pela sua atuação lá. E assim, todas as vezes que eu precisei, você foi bem esclarecida comigo. E assim, parabéns pelo teu trabalho. Que Deus te guarde, te proteja, viu? Amém. E que você tenha muito sucesso ali naquele setor, no nome de Jesus. Obrigada, amém. Larissa, outros vereadores não farão mais uso da palavra. Eu gostaria de agradecer muito você, sua atenção, agradecer também seus pais, que são meus amigos, fomos vizinhos por muitos anos. Seu Abobrinha. Você conhecido, seu Abobrinha, né? E dizer a você, realmente, você é uma menina de altíssima competência, de uma família muito boa, está num departamento grande, e peço a você atenção máxima lá, né, para que a gente possa desenvolver um trabalho em prol da população de Ouro Fino. Tá bem? Muito obrigado de ter comparecido. Eu que agradeço.